Oi gente, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje teremos massa fresca. Agora pegue papel e caneta para anotar os ingredientes que vamos precisar. Gente, preparar massa fresca é muito simples e enriquece de uma forma a sua receita que depois de preparar ela a primeira vez, você nunca mais vai querer consumir macarrão industrializado. Para começar, vocês precisam ter em mente o seguinte: para cada 100 gramas de farinha de trigo, vocês precisarão de um ovo. E com isso em mente, é só você se divertir preparando receitas de massa fresca, que serve para diversos tipos de preparo. Hoje eu vou preparar uma massa de 200 gramas. Para isso, sobre uma superfície lisa e limpa, eu vou colocar a minha farinha de trigo, vou abrir um buraco no meio e irei adicionar os meus ovos. Agora eu irei bater bem esses ovos até que eles se misturem completamente. Depois que os meus ovos foram completamente misturados, eu segui batendo, mas agora eu fui puxando lentamente a farinha de trigo que está ao redor dos meus ovos e fui incorporando a farinha aos ovos batidos. Eu já comecei a minha receita, mas gostaria de pedir para você que ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscrever e ativar as notificações. Aproveite também para deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Dessa forma você contribui para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Depois que a minha massa absorveu uma determinada quantidade de farinha, eu não consegui mais seguir misturando ela com um garfo. Por isso eu descartei ele e comecei a amassar a minha massa com as mãos. Depois que a minha massa absorveu toda a farinha, eu comecei a amassar ela. Veja que eu não estou utilizando o termo sovar. Isso porque não devemos sovar massa de macarrão, devemos amassá-la, fazendo dobras e abrindo ela, da forma que vocês estão me vendo fazer aqui. Eu abro a massa, estico ela, depois dobro ela sobre ela mesmo e volto a esticar. Eu sigo fazendo isso até que ela absorva completamente toda a farinha que está sobre a bancada e se torne bem lisa como a minha ficará. Já já vocês vão ver. Quando a sua massa estiver assim como a minha, envolva ela em plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Dizem que existe um macete para o plástico filme não ficar grudando dessa forma, que é colocar ele no freezer. Eu havia colocado o meu há pouco tempo no freezer e não vi muita diferença, ele não chegou a ficar nem 5 minutos. Depois que eu utilizei ele aqui, eu voltei com ele para o freezer e ele ficou lá por alguns dias. Da próxima vez que eu for utilizar, eu vou mostrar para vocês se resolve ou não deixar o seu plástico filme no freezer para ele não ficar grudando. Depois que a minha massa descansou por 30 minutos, eu retirei o plástico filme dela e polvilhei ela com farinha de trigo. Em seguida, eu dividi a minha massa em 4 partes iguais, dessa forma aqui. Assim fica mais fácil de abrir a massa, seja na máquina, no rolo de macarrão ou com uma garrafa de vidro. Depois que eu dividi a minha massa, eu polvilhei cada uma dessas partes com mais farinha de trigo. E agora vou abrir a minha massa. Como eu falei agora há pouco, é possível abrir uma massa de macarrão na máquina de macarrão, com um rolo de macarrão ou até mesmo com uma garrafa de vidro.
mas nesse caso a sua garrafa precisa estar cheia de água, limpa, esterilizada, ser lisa e estar muito bem fechada. Assista o vídeo até o final, pois eu tenho muitas considerações a fazer sobre cada um desses processos. Para abrir a minha massa, eu coloquei a máquina na regulagem que deixou o cilindro mais aberto possível. Depois eu passei a minha massa 2 vezes pelo cilindro aberto desta forma. Depois eu fui fechando o cilindro aos poucos, mas ainda assim continuava passando 2 vezes a minha massa por cada uma dessas espessuras do cilindro. Se vocês estiverem abrindo a massa de vocês com um rolo ou com uma garrafa de vidro, vocês precisam ir fazendo movimentos repetidos para cima e para baixo e força no muque, porque é muito preciso. Em ambos os casos, você sempre deve polvilhar mais farinha sobre a sua massa a cada passada do cilindro ou a cada abertura no rolo. Agora eu vou te contar os pontos positivos e negativos ao meu ponto de vista dos métodos que eu acabei de narrar aqui. E eu vou começar falando do cilindro. O ponto positivo do cilindro é que você não precisa fazer esforço nenhum. Ele faz todo o trabalho para você. Você também não precisa se preocupar com a espessura da sua massa, nem em deixar ela igual em toda a extensão. A máquina faz isso por você. E se você comprar uma máquina de macarrão como a minha, ela além de abrir a sua massa, ela também cortará ela em formatos de espaguete e fettuccine. Isso será uma maravilha ainda melhor. O ponto negativo, na minha opinião, é que essa máquina ela tem um gancho borboleta para fixação sobre uma mesa ou uma bancada. Porém, eu não consigo fixar ela na bancada da minha pia porque eu não tenho espaço viável para isso. E eu não tenho como fixar ela na minha mesa porque é uma mesa de vidro. Eu não me arrisco a prender ela lá porque eu tenho medo de quebrar. Então, na minha opinião, essa máquina, além de ter essa borboleta de fixação, ela poderia ter também 4 ventosas embaixo dela que fizesse ela fixar sobre uma bancada como a minha. Mas no contexto geral, na minha opinião, ela é a melhor opção. Agora eu vou falar do rolo de macarrão, no caso o rolo de massa, ou da garrafa. Primeiro ponto, se vocês forem utilizar uma garrafa, ela precisa ser como uma garrafa de vinho, ser reta. Ela precisa estar higienizada, cheia de água e muito bem vedada. O lado positivo de utilizar esses 2 itens é que eles são fáceis de manusear e não é necessário nenhum tipo de fixação. Já o lado negativo é que você precisa empregar muita força para abrir a sua massa e precisa fazer vários movimentos repetidos. Ao final você poderá estar cansado. Mas eu digo uma coisa para você, não desanime, vale muito a pena. Essa massa fresca fica sensacional e como eu disse no início do vídeo, depois de você prepará-la, você não vai querer outra vida. Depois de abrir a sua massa, você pode utilizá-la para o preparo que você preferir. Eu vou utilizar a minha para a lasanha, mas eu poderia muito bem fazer um rondelli, um espaguete, um fettuccine, um ravioli ou qualquer outro tipo de macarrão que eu quisesse. Essa massa é muito versátil. Tenha apenas em mente o seguinte: todas as vezes que vocês forem abrir a massa de vocês, vocês precisam polvilhar ela com farinha de trigo. E se vocês forem deixar ela descansando, vocês também precisam polvilhar ela com farinha de trigo. Aqui eu polvilhei as minhas lâminas de massa com farinha de trigo e coloquei uma sobre a outra. Eu estou fazendo isso para cortar a minha massa do tamanho do refratário onde eu farei a minha lasanha e também para alinhar as pontas dela. Se esse vídeo tiver bastante like, eu farei um vídeo inteiro aqui, bem mais robusto, sobre vários tipos de massa, os cortes e massas coloridas e também massas de legumes. Então, deixe bastante like nesse vídeo para poder ver as cenas dos próximos episódios. Não deixe de assistir o vídeo até o final para ver alguns dos pratos que eu já preparei com massa fresca. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha para vocês, elas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Pois assim,
o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar cada dia mais. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!